Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, trazendo-lhes uma mensagem da benfeitora Glorinha, que nos diz: sob os auspícios de um novo ano, Jesus nos convoca mais uma vez à transformação moral, compreendendo, entretanto, nossos passos lentos em direção à evolução pretendida. As vozes dos céus nos recomendam determinação, boa vontade e perseverança, para que um dia possamos gozar da plena felicidade da angelitude. A benfeitora, em sua mensagem, destaca 3 pontos importantes para todos nós que buscamos a evolução espiritual: a determinação, a boa vontade e a perseverança. Sem eles, será muito difícil nós empreendermos este caminho evolutivo, porque os desafios, diariamente, são muito grandes. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema anjo da guarda ou espírito protetor. Um tema que é conhecido para a grande maioria dos cristãos, se não como espírito protetor, mas com absoluta certeza como anjo da guarda. Evidentemente que, para construirmos uma reflexão sobre o tema, nós partimos de uma base doutrinária, e esta base nos vem do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9. Capítulo 9 trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e que está descrita essa intervenção nas questões de 489 a 521. Portanto, em 32 questionamentos do codificador Allan Kardec, às venerandas entidades colaboradoras que o ajudaram a escrever o Livro dos Espíritos. Eu gostaria de propor um ponto de partida para esta nossa reflexão. E desejo utilizar como este ponto um texto belíssimo que está publicado no site Pensador e que assim se expressa: entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, fica o reino das coisas verdadeiras, que a gente carrega como um tesouro no coração. Laços inquebráveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real. Mãos que se selam como guardiãs em nossa caminhada. Espíritos de luz iluminando nosso coração. Fantasmas familiares como guias, como forças de proteção. Aí, a gente vê que o tempo
não vale nada. É pobre na estrada da evolução. Eu considerei este texto absolutamente fantástico. Mais fantástico ainda, quando descobri quem foi o seu autor. Nada mais, nada menos que o cantor e compositor Fábio Júnior. E que fez para o seu pai. Creio que quando o pai dele deixou o mundo terreno. E Fábio Júnior coloca para a gente qual tênue é essa linha divisória que nos separa da eternidade. A distância entre os dois mundos, o terreno e o espiritual, é bem menor do que imaginamos. E quando nós partirmos, deixaremos tudo que for material. Mas levaremos as coisas verdadeiras, aquilo que o Fábio Júnior chama de tesouro no coração. E claro, esse tesouro vai comportar os laços inquebráveis do amor insuperável, as ternuras profundas do amor real. Levar todas aquelas lembranças de todos os que nos ajudaram na nossa caminhada terrena. Não apenas os que estavam conosco reencarnados, mas os espíritos de luz que iluminaram o nosso coração, o nosso anjo da guarda. Mas também aqueles familiares que nos precederam na grande viagem e que voltam para nos proteger. E nesse momento, diz o Fábio Júnior, a gente percebe que o tempo não vale nada e que nós ainda estamos empobrecidos na estrada da evolução. Então, a partir desse ponto de partida, eu creio que podemos buscar premissas básicas para a reflexão deste assunto. A primeira premissa é a comunicação entre os dois planos da vida. O plano material e o plano espiritual. Existe alguma dúvida quanto a isso? Eu creio que não. E para nós espíritas, bem sabemos que isso se constitui um dos pilares da doutrina dos espíritos. A comunicação entre os dois planos da vida. Mas para nós não nos equivocarmos na forma dessa comunicação entre os dois planos, nós vamos precisar da colaboração do codificador Allan Kardec, que está expressa no capítulo 8 da obra O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 8 do Céu e Inferno, Kardec nos diz o seguinte: as comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais visíveis. A comunicação entre as pessoas. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. E vejam que ele classifica essas inteligências como as puras inteligências. Aqueles que chegaram num estado de pureza, de evolução, absolutamente extraordinário. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, ou seja, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, entre estas criaturas de puras inteligências, não é necessário.
pois comunica os seus sentimentos de modo só a eles peculiar. Então a comunicação entre eles prescinde desses aparatos que são tipicamente, melhor dizendo, do corpo material. Que a forma de comunicação deles é toda espiritual. Basta lhes querer para se compreenderem. Eles não precisam articular nada. O sentimento fala por eles. A segunda premissa que eu fui buscar nos textos estudados para compor esta reflexão é o princípio da tensão máxima. Este princípio foi descrito por Herculano Pires na obra Agonia das Religiões. A partir deste princípio, a gente entende que os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos protetores, o anjo da guarda. Ao mesmo tempo em que eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles sentem-se comprometidos com a nossa evolução espiritual, que é a grande missão deles. E daí, pelo mecanismo da indução, eles sempre vão nos levar a refletir sobre qual a melhor escolha que devemos fazer diante de uma circunstância qualquer da vida. Aliás, é de boa norma, é de bom tom, que a gente sempre, antes de tomar uma decisão, procure consultar os nossos guias, os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo de guarda. Consultar mesmo. Pensar firmemente naquilo que vai fazer e fazer a consulta. Que com absoluta certeza, de uma forma ou de outra, eles nos darão a resposta. A premissa número 3 que eu elenquei, eu fui buscar na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Que disse o apóstolo dos gentios nessa carta aos Hebreus, no versículo 1 do capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo então está dizendo aos Hebreus que todos nós vivemos permanentemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Diversos espíritos, espíritos bons e espíritos não bons. Mas ele pede que a gente deixe de lado toda a imperfeição, o embaraço, o pecado, as coisas erradas, e que, com paciência, porque a luta da evolução exige paciência, nós corramos a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Caminhar em direção à angelitude, evoluir. Agora, evidentemente que nós podemos contar com o apoio do anjo da guarda, do espírito protetor, sem dúvida. Aliás, a principal missão deles é nos ajudar neste aspecto. Com essas 3 premissas, então, nós buscamos uma lógica doutrinária, ou seja, uma lógica que explique a ação do anjo da guarda ou do espírito protetor. Porque todos querem saber como é que é a atuação deles. E aí, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós fizemos uma síntese para explicar essa lógica doutrinária, a partir de respostas que os espíritos deram para Kardec neste aspecto. Os espíritos disseram:
Os espíritos se ligam a um indivíduo em particular desde o seu nascimento até a morte. Então é um compromisso muito sério que eles assumem. E disseram mais os espíritos, seguindo-o frequentemente após a morte em várias existências corporais. Olha que interessante. Então eles são designados para tutelarem uma criatura que está reencarnando, desde o momento que elas nascem até o momento que elas desencarnam, eles estão presentes na vida dela. Seguem-na depois da morte e podem segui-la por várias existências corporais, que, aliás, é o que de praxe acontece. Se você quiser ter mais informações, vá na questão 492 do Livro dos Espíritos. Esta ligação, dizem os Espíritos, é de natureza obrigatória, mas a escolha pode se dar por critérios de simpatia. Ou seja, os espíritos protetores vão ter que proteger alguém. Agora, a escolha de que alguém será esse pode se dar por simpatia, sim, porque não esqueçamos, é um espírito que está mergulhando novamente na carne, está reencarnando. Mas que já tem um contato, já tem uma amizade, já é conhecido dos espíritos que ficam no plano espiritual e que vão se constituir espírito protetor ou anjo da guarda. Então, o critério de simpatia funciona nesta escolha por parte do espírito protetor. Pode acontecer também de que não haja essa escolha, haja uma determinação da divindade, da espiritualidade, de que ele deve ser o protetor daquele reencarnante. Confira isso na questão 493. Para ser protetor, o espírito deve ser de uma ordem mais elevada, condição sine qua non. Sim, porque se ele for do mesmo nível de evolução do reencarnado, ele vai poder ajudar muito pouco, ou quase nada. Ele precisa ser espiritualmente mais elevado, mais evoluído. Confira na questão 490. E sua missão primordial é conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Questão 491. Então vejam que a missão primordial do espírito protetor: conduzir a criatura para o bom caminho, ajudar a criatura aconselhando-a, consolar a criatura em suas aflições e sustentá-la nas provas da vida. Questão 491 do Livro dos Espíritos. Nós então podemos fazer uma síntese da missão do espírito protetor ou do anjo da guarda. 4 elementos estão nessa missão: o aconselhamento, a consolação, a sustentação e a condução. A condução, quando se diz que é conduzir o protegido no bom caminho. O aconselhamento, quando ele nos ajuda com seus conselhos. A consolação, quando nos consola nas aflições. E a sustentação, quando impulsiona nossa coragem nas provas da vida. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe extremamente importante. Isso só pode ocorrer se o protegido assim o desejar, se o reencarnado assim quiser. Porque se tem algo que é extremamente importante na atuação do espírito protetor, é a ética. Eles agem com a mais absoluta ética. Eles não
usar uma expressão popular, eles não forçam a barra. Mas você deve estar se perguntando, mas como começou essa história ou essa ideia do anjo da guarda? No século III da nossa era, da era cristã, um cidadão de nome Gregório, que era conhecido também como o Taumaturgo, ele tinha o dom mediúnico de fazer milagres. Ele era conhecido como fazedor de milagres. Até o aparecimento do Gregório, do Taumaturgo, para os cristãos, ou seja, os cristãos do século I, do século II e de uma parte do século III, o guia e protetor desses cristãos era o Espírito Santo, que ficou para eles depois da experiência de Pentecostes. Então, eles acreditavam que o Espírito Santo era o responsável pela proteção, pela condução, pelo aconselhamento, pela consolação das criaturas. Mas aí Gregório, o Taumaturgo, no seu panegírico significa um discurso público em louvor de alguém ou a um ser abstrato, ele confessou-se afortunado e possuidor de certo companheiro divino, condutor e guarda benéfico. Um determinado dia, ele fez um pronunciamento público e explicou que a razão das coisas que fazia se devia muito à presença de um companheiro espiritual, que ele chamou de companheiro divino, e que tinha duas missões importantes junto a ele, condutor e guarda benéfico. A partir de então, o cristianismo passou a adotar as ideias de Gregório, o Taumaturgo. E como o cristianismo fazia parte da tradição judaica, ele preferiu usar o termo anjo ao termo daimon, que era um termo pagão, utilizado, inclusive, por Sócrates, muito tempo antes da vinda de Jesus. Por que não queria usar o termo daimon? Porque daimon era o sujeito que estava junto da criatura e que ajudava ela, na visão grega. Porque se eles utilizassem a palavra daimon, naquela época, este anjo, esta criatura, este espírito protetor, assumiria uma conotação totalmente sinistra. Ele seria um agente do diabo. Então preferiu-se a expressão anjo, de ângelos. Quando a gente revisita a história do cristianismo, a gente encontra grandes exemplos da ação dos anjos da guarda. Por exemplo, o profeta Daniel, quando foi jogado lá na cova dos leões, apareceu um anjo que evitou que os leões mordessem e machucassem o Daniel. E quando o rei chega até a cova, profundamente arrependido de ter feito ter exarado aquela lei, que a lei daquela época, que todo aquele que falasse das coisas de Deus, e Daniel falava, era um profeta, deveria ser colocado, atirado na cova dos leões. Nós temos uma outra ideia, um outro exemplo, melhor dizendo, do anjo Gabriel na Anunciação a Maria,
sobre a maternidade de Jesus, a vinda de Jesus. É o anjo que visita Maria e diz a ela que ela será a mãe do Salvador. O anjo que libertou Pedro das cadeias que o mantinham preso. Pedro estava lá numa cela, acorrentado, e um anjo vem até ele, tira-lhe as correntes, abre a porta da cela, percorre todo o espaço da prisão e sai com Pedro na mais absoluta segurança, sem que os guardas consigam perceber. O anjo que visitava Joana d'Arc, e salvo o melhor juízo, também é o anjo Gabriel, salvo o melhor juízo. E dava a Joana d'Arc permanentes instruções acerca de sua tarefa missionária, naquele momento tão difícil que era a guerra da França contra a Inglaterra. Mas quando Kardec estava elaborando as questões e fazendo as perguntas aos espíritos sobre essa temática, na pergunta 498, lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Kardec queria saber se os espíritos bons, por alguma razão, não podem enfrentar os espíritos maus. E aí, quando isso acontece, o protegido entra pelo caminho equivocado. E aí os espíritos responderam a Kardec: não é porque não possa, mas porque não quer. Olha que interessante. Você pode até dizer, então vai deixar o protegido numa situação de dificuldade? Mas os espíritos disseram: e não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Olha que interessante. Então a dificuldade que aparece e que é trazida por espíritos maléficos que chegam atraídos pelo pensamento, pela sintonia que o reencarnado oferece, ele experimenta a dificuldade, mas, como dizem os espíritos para Kardec, eles permitem isso porque o protegido, depois da sua luta, vai ficar mais instruído e mais perfeito. Disseram ainda os espíritos: assiste-o sempre com seus conselhos, dando por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. Então, em que pese eles permitirem, não é que eles tenham medo de enfrentar os espíritos maus, pelo contrário. Eles vão lá inspirar o protegido, mas a criatura não dá tratos à bola, não está interessada nos conselhos do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor. E aí os espíritos ofereceram a Kardec 3 elementos importantes para que isso aconteça da parte do reencarnado: a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente, chama atenção para esta palavra, exclusivamente, o que empresta força aos maus espíritos. Não existe outro elemento a não ser esses 3: a fraqueza, o descuido e o orgulho, cujo poder todo advém do fato de não lhes opor de resistência. Ou seja, você faz a sintonia, se deixa envolver, enredar na proposta dos espíritos maus e não opõe nenhuma resistência.
Não obstante, o seu guia, o seu protetor, o seu anjo da guarda está lhe aconselhando. Mas a rebeldia é muito forte. Então, meus amigos, vamos pensar nesses 3 elementos importantes na gênese das imperfeições que muitas vezes praticamos: a fraqueza, o descuido e o orgulho. Por quê? Porque a partir destes elementos, nós abrimos brechas em nossa resistência espiritual, tornando-nos vulneráveis aos ataques das entidades das trevas, que é tudo o que eles querem. Não há dúvida que a maioria dos reencarnados dá muito trabalho ao seu espírito protetor, ao seu anjo da guarda. No mais das vezes, por pura rebeldia ante as leis de Deus. Não é por ignorância, não é por desconhecimento, é por rebeldia. Na obra Estante da Vida, do espírito Humberto de Campos e o médium Chico Xavier, há um relato muito interessante a esse respeito, desse trabalho que nós damos para o nosso anjo da guarda. Narra o irmão X. Ele conta que foi convidado por Aurelino, guia espiritual de Dona Sinésia, para passar o dia em sua companhia, a fim de observar o imenso trabalho que ela lhe dava. Então, Aurelino é guia espiritual de uma criatura de nome Sinésia, e Aurelino convida então o irmão X: olha, você vem comigo para você ver o trabalho que esta minha protegida me dá. Já à noitinha, depois de ajudar Dona Sinésia o dia inteiro, eles ouviram os seus gritos ao ferir o dedo com uma agulha. Então a Dona Sinésia provavelmente era costureira, estava costurando lá e feriu o dedo com uma agulha. E bradou: meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha e desamparada. Porque ela furou o dedo. Nem se deu conta de que estava sendo assistida o dia inteiro. Nisso, narra o irmão X, Aurelino sorriu e disse para Humberto: essa irritação não há de ser nada. Ela, mais tarde, vai desencarnar como nós e será guia espiritual também. Em algum momento, todos nós, um dia, nos tornaremos guia espiritual de alguém. Agora, claro que teremos que evoluir. Teremos que ser de uma ordem superior, de uma elevação espiritual forte. Mas o Kardec, quando estava escrevendo esse capítulo 9, ele teve uma curiosidade de saber se o espírito protetor abandona o protegido quando o protegido se rebela. Vamos lá na questão 495 do Livro dos Espíritos. Pergunta o Kardec: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? A resposta foi dada pelos espíritos São Luís e Santo Agostinho. É uma resposta razoavelmente extensa e que, por uma questão de tempo, nós não poderíamos lê-la integralmente, mas extraímos algumas coisas que consideramos importantes, ditas por São Luís e por Santo Agostinho. Sobre o espírito rebelde: afasta-se o protetor quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores.
Eles estão falando afasta-se. A pergunta do Kardec é se abandonava. Não, eles se afastam. Mas não o abandona completamente, disseram Santo Agostinho e São Luís. E sempre se faz ouvir. Sempre. Não é de vez em quando, é sempre. É então o homem quem tapa os ouvidos. Ou seja, se afasta. Mas manda os conselhos, faz o aconselhamento, faz a consolação, tenta fazer a condução, mas o protegido não quer nem saber. Fica mouco para as orientações do benfeitor. E os espíritos disseram: o protetor volta, desde que o protegido chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Então, São Luís e Santo Agostinho estão considerando que este aspecto do anjo guardião, do anjo da guarda, do espírito protetor, é algo extremamente plausível na conversão daquelas criaturas renitentemente incrédulas. E os colaboradores disseram: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Então eles fazem uma chamada de atenção para cada um de nós. Será que a gente não dá nenhum crédito a essas criaturas que por si mesmas já são superiores a nós? Estão aí para nos consolar, para nos conduzir, para nos aconselhar. E Santo Agostinho e São Luís os colocam como pessoas mais importantes, mais dedicadas até dos amigos que nós temos enquanto encarnados. E os benfeitores apresentam a justificativa. Por que disseram isso? Por que fizeram essa pergunta? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo pelo amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. É bela, mas é penosa. Por quê? Porque dá trabalho. Lembra lá da história da dona Sinésia? Sim, disseram os benfeitores, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis desamparados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Eu achei fantástica essa colocação de Santo Agostinho e de São Luís. Interessante, né? E Kardec teve a capacidade de amalgamar as opiniões dos dois colaboradores e criar um texto tão belo. Ou seja, qualquer que seja a situação que a gente se encontre, eles estão lá. Não vemos, mas eles estão lá. A nossa alma sente. Nós percebemos muitas vezes quando recebemos esses recadinhos do alto. Tenho certeza que você já passou por uma experiência dessa. Uma outra contribuição importante neste assunto nos vem do venerando espírito Cairbar Schutel, que através da psicografia de Abel Glasser na obra Fundamentos da Reforma Íntima, nos ensina algo precioso. Diz Cairbar:
A todo instante de sua peregrinação pela vida material, o indivíduo está recebendo importantes orientações do plano espiritual através das intuições ou inspirações. Uma interna e outra externa. Durante o sono, quando está em desprendimento do corpo físico, o espírito, liberto momentaneamente, recebe, se a tanto estiver receptivo, bons conselhos dos mentores e amigos espirituais. Olha que interessante. Durante o sono, o espírito está liberto, momentaneamente. Se o espírito estiver receptivo, vai receber o que tem de melhor em termos de aconselhamento. Agora, para isso é preciso que, antes de adormecer, a gente entre no estado de relaxamento, de elevação de pensamentos, que façamos uma leitura edificante, façamos uma boa prece, façamos uma conexão com o alto, para que durante o processo do sono, por ocasião desse desligamento temporário do espírito, a gente possa estar predisposto, previamente preparado para receber esses conselhos dos mentores e amigos espirituais. O Caibar diz: dar valor e, sobretudo, seguir tais alertas torna-lhe mais fácil a busca da evolução, viabilizando a modificação interior dos seus sentimentos. Olha aí, uma relação de causa e efeito. Ou seja, quando a gente consegue entrar nesse estágio de conexão, de comunicação, fica mais fácil o nosso processo evolutivo. Nós conseguimos fazer as modificações internas dos sentimentos, dos pensamentos, com menos dor, com menos sofrimento, com menos trauma. Diz ainda o Caibar: tais advertências podem servir para ressaltar a necessidade de autocrítica, incentivar a mudança de atitudes e mesmo deter um procedimento menos digno ou anticristão. Portanto, são sempre valiosas para a reforma íntima. Olha que interessante. 3 coisas importantes vão acontecer quando nós ouvirmos essas advertências. Primeiro, elas vão ressaltar, vão enfatizar a necessidade da autocrítica. Aquilo que Santo Agostinho fazia antes de dormir, quando passava em revista o seu dia. Vão nos incentivar a mudança de atitude, a mudança de conduta. E vão impedir mesmo, chego a deter, como diz o Caibar, que a gente faça algo menos digno ou anticristão. E dessa forma, melhore a nossa reforma íntima. Mas existe uma pergunta que não quer calar. O que efetivamente... Nós temos expectativas em relação ao anjo da guarda, não temos? Todos temos. Mas a pergunta é: o que efetivamente o nosso anjo da guarda espera de cada um de nós? Nós sabemos o que queremos dele, né? Proteção, consolação, condução, aconselhamento. Agora, o que é que eles esperam da gente? Sim, porque ele deve ter lá expectativas, concorda? A resposta para essa pergunta eu encontrei no capítulo 5 da obra Missionários da Luz, quando o benfeitor Emmanuel assinala com grande propriedade algo que serve para responder o que o nosso anjo da guarda espera de nós. Olha o que diz o Emmanuel. Os instrutores da verdade espiritual. Olha como ele chama
o benfeitor, o protetor, o anjo da guarda. Instrutores da verdade espiritual. Não é simplesmente instrutores espirituais, não, mas instrutores da verdade espiritual. Desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Então, o objetivo, o que é que eles esperam da gente? Para começar a nossa renovação íntima, a partir da qual nós caminharemos para estágios mais elevados de espiritualidade. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Tem um problema, chama o anjo da guarda, me ajuda aqui a resolver. Resolveu, volta ao mesmo estágio anterior. Por quê? Porque não adquiriu fortaleza. Quando vier a tentação, cai de novo. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, então só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Pergunta o Emmanuel, no capítulo 5 do Missionários da Luz. Ele diz mais, faz uma pergunta oportuna. Acaso não permanecemos aqui da terra em lição? Teremos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Duas perguntas cruciais. A Terra não é uma escola? Se é uma escola, tem aprendizado, tem prova. É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus. Eles não vão fazer a nossa parte, eles não vão caminhar por nós. Isso é obrigação nossa. Eles vão nos orientar, nos conduzir, nos aconselhar, nos consolar, mas a mudança é nossa. Eles não farão a nossa parte. Então, eles não querem que a gente seja um eterno necessitado da casa de Deus. O eterno coitadinho sempre precisando do anjinho da guarda para resolver os problemas dele. Não. Ele quer que nós sejamos companheiros gloriosos, companheiros de gloriosos serviços no bem. É isso que eles querem. Que no lugar de coitadinho, a gente seja um companheiro de gloriosos serviços do bem. Tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. O Espírito Protetor passou por um processo igual nós estamos passando. Eles vieram lá de trás, criados simples e ignorantes, e foram crescendo, evoluindo, até o ponto de se desmaterializarem completamente e no processo de espiritualização elevadíssimo, terem a capacidade de poder nos orientar. Conclusivamente, depois de tudo que foi lido, depois de toda a pesquisa sobre textos que tratam deste assunto, de ver as 32 questões lá do Livro dos Espíritos, que estão no capítulo 9, nós podemos enfeixar 7 conclusões sobre este assunto que nós julgamos oportunas. Primeira delas, o espírito protetor existe independente da nossa vontade. Não é a nossa vontade que determina a presença do espírito protetor, não, é a vontade divina. Nós temos mais é que acolhê-lo. Segunda conclusão, sua função primordial é de orientação. Primordial, mas tem aquelas outras.
aconselhamento, consolação, condução, mas fundamentalmente é para nos orientar. Para quê? Para que a gente faça boas escolhas. Terceira conclusão, ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele está pronto para nos ajudar, mas se nós não quisermos, ele não pode fazer nada. Ele não vai nos agarrar pelo pescoço e dizer, você tem que mudar. Não. A decisão é de foro íntimo. Quarta conclusão. Para que possa atuar em nosso favor, nós temos que estar receptivo a ele. Para fazer a sintonia, a conexão. Quinta conclusão, ele não realiza aquilo que nos compete. Falamos um pouquinho atrás. A responsabilidade é nossa. Sexta conclusão, manter diálogo permanente com ele é essencial. Converse com ele a todo instante, a toda hora. E o conversar não significa dizer que vai verbalizar, você vai conversar, através do sentimento, do pensamento. E a sétima conclusão, o caminho mais curto e correto para que tudo isso aconteça na relação entre protetor e protegido é o caminho da oração, não tem outra. Na coletânea das preces espíritas tem preces ditadas pelos espíritos exatamente para nós utilizarmos na relação com o nosso protetor, o nosso anjo da guarda. Deixo-lhes como mensagem final um belo texto do Emmanuel que está no capítulo 51 da obra Seara dos Médiuns, com a qual eu espero que conclusivamente todos levem no coração o que disse o Emmanuel. O bom espírito não é somente aquele que te faz bem. Não é somente. Mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um espírito bom. Ou seja, ele quer que nós sejamos igual a ele, melhor, se possível for. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.